Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Excelentíssimo Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira, Excelentíssimos membros do Governo Regional, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados, caros madeirenses e porto-santenses. Democracia, liberdade e igualdade. Por tudo isto e tudo o que possa caber nestas palavras, é dia de lembrar, saudar e agradecer aos homens e mulheres que antes, durante e depois do 25 de abril de 1974 lutaram para que hoje possamos comemorar, discursar, refletir e até criticar. Eu pertenço a uma geração que cresceu após 1974, os chamados filhos da Revolução. Para nós, Salazar, Marcelo Caetano e a Revolução são figuras e acontecimentos históricos. Não sofremos os horrores da ditadura, não fugimos à PIDE, não estivemos presos e não fomos para o ultramar. Crescemos tendo a liberdade como um dado adquirido. No entanto, é também a minha geração e as gerações futuras que têm a responsabilidade de cumprir o imperativo de prestar o devido tributo ao conjunto de forças civis, políticas e militares que tornaram o cotidiano democrático uma possibilidade. O levantamento militar conduzido pelos capitães da madrugada do dia 25 de abril de 1974 levou à queda da ditadura, restaurou a democracia, restabeleceu os direitos fundamentais da pessoa humana, como a livre expressão do pensamento e opinião, a liberdade de imprensa, a livre criação de associações e partidos políticos, a liberdade sindical, o direito à greve, a elaboração de uma nova Constituição portuguesa e a organização das primeiras eleições livres. Direitos que se estenderam aos direitos económicos e sociais, ao processo de descolonização e à profunda transformação da economia e da sociedade portuguesas. Enalteço o 25 de Abril no que ele significou de luta pela liberdade e pela democracia e, sobretudo, o combate sem hesitação a todas as tentativas de apropriação ilegítima da Revolução dos Cravos em benefício de desígnios totalitários. O chamado Verão Quente de 1975 foi o período político e socialmente mais intenso da Revolução de Abril. O PREC, processo revolucionário em curso, existiu e constituiu-se um movimento revolucionário fortemente impulsionado por partidos e organizações de esquerda e de extrema-esquerda. O país viveu ameaças à paz civil. Existiram saneamentos e perseguições populares, procurou-se criar poderes paralelos às Forças Armadas, no cerco ao Parlamento e sequestro de deputados, bem como pelos sucessivos rumores a golpes políticos militares de tendências variadas. O PREC não teve como desígnio criar um clima político democrático, mas a instauração do novo regime marxista-leninista, uma ditadura comunista, que felizmente não ocorreu por uma data fundamental na democracia do nosso país, o 25 de novembro de 1975. Foi o 25 de novembro que permitiu que Portugal se tornasse finalmente um verdadeiro país democrático, pluralista e livre. E a democracia, ainda que deva muito aos seus fundadores, na verdade, celebrar a democracia e a liberdade é, sobretudo, prestar homenagem a todos quantos têm contribuído para o consolidar e aperfeiçoar a vida democrática todos os dias, de madrugada a madrugada, com ou sem cravo na lapela. A todos os portugueses, direi que o 25 de Abril, mais do que um slogan, o 25 de Abril é meu, é vosso, é de todos nós. A Revolução não é pertença de esquerda. Durante tempo demais ouvimos os supostos donos da Revolução a dizer-nos o que foi e o que é o 25 de Abril. Esta noção proprietária da Revolução nega a própria essência da democracia. Com discursos saudocistas, são os primeiros a falar em democracia e em liberdade, mas nem sempre a praticam e, lamentavelmente hoje, são os que exaltam ditaduras que atentam contra a pessoa humana, incrivelmente duvidando até se tais regimes ditatoriais não serão democráticos. É o caso da Venezuela. Hoje, dia da liberdade, temos partidos que neste Parlamento, assim como na Assembleia da República, exaltam os valores de Abril como razão dos seus discursos e da sua forma de atuação e, simultaneamente, branqueiam o desrespeito e a violação dos direitos mais básicos a que está a ser sujeito o povo venezuelano, subjugado ao medo, à fome, à opressão, à morte, num país onde não há liberdade de expressão, onde não há liberdade de imprensa, onde o direito à cidadania é constantemente saqueado. Por isso, neste dia de liberdade, não poderia esquecer o nosso povo irmão, que forma a comunidade de imigrantes madeirenses, e quero estender, desde aqui até à Venezuela, o nosso abraço solidário e a nossa luta pela liberdade.
Excelências, festejar o dia de hoje é respeitar o povo, desejar a liberdade, a paz, a justiça social e a solidariedade. É compreender e ver para além de nós próprios, numa dimensão europeia e universal. Infelizmente, o caso da Venezuela não é caso único. Existem outras ditaduras na conjuntura internacional que merecem uma reflexão de todos nós no dia em que estamos a exaltar a democracia e a liberdade. Caros madeirenses e porto-santenses, o PSD orgulha-se de ter assumido desde o 25 de abril de 1974 um papel determinante na história portuguesa. Defendeu os direitos fundamentais consagrados na Constituição Portuguesa de 1976 e participou nas revisões que se seguiram. Lutou pela consagração das autonomias regionais. A autonomia regional foi sempre uma aspiração dos madeirenses. Foi a geração do pós-25 de Abril que teve a felicidade de alcançar e concretizar o sonho da autonomia política, orientando o papel da autonomia para a melhoria das condições de vida dos madeirenses. E a autonomia trouxe-nos aquilo que não tínhamos. Trouxe-nos a saúde, as escolas, as estradas, o saneamento básico, bem como o poder de escolher, de decidir e de investir a qualidade de vida, o crescimento económico e a transformação do nosso arquipélago para algo bem melhor. Isto satisfez todos os madeirenses e porto-santenses, independentemente das suas opções ou escolhas políticas. É irrefutável que foi com a democracia, a liberdade e a autonomia política que recuperámos séculos de atraso. A autonomia tem, contudo, de procurar outros caminhos e outras soluções que lhe proporcionem não apenas a sua sobrevivência no tempo e no espaço, como também a imperiosa condição de ser sustentável, mediante critérios claros, mediante a corresponsabilização entre o Estado e a região e a definição transparente de competências de cada um dos envolvidos. E é esta a minha visão do 25 de abril de 1974, uma visão virada para o futuro. Olhando para a atualidade, para este tempo novo em que vive a sociedade portuguesa, não teremos que ter uma nova revolução como o 25 de abril de 1974, mas direi que a falta de valores, a falta de comprometimento por um Portugal mais moderno, mais livre e mais desenvolvido, leva a que sejam precisas várias revoluções. Uma nova revolução na ação política. Hoje é mais difícil querer pertencer a um partido. Hoje assiste-se ao aparecimento de movimentos populistas, de independentes, em que a cidadania participativa, a alternativa, a coligação, é algum do vocabulário dos novos partidos e movimentos. Não se trata do fim das ideologias, mas um alerta à necessária reestruturação e renovação dos partidos tradicionais na sua forma de ação e nas suas políticas. Se olharmos ao espectro político madeirense, é preciso também que as pessoas reflitam sobre alguns dos movimentos que nos últimos anos, com discursos e sentimentos antipartidos, foram desafiando pessoas livres de outras forças partidárias a aderirem aos mesmos e, de repente, de forma fugaz, transformaram-se naquilo que tanto criticaram, passando de movimento a partido. Caros madeirenses e porto-santenses, é verdade que a vida pública está cheia de medos, de incertezas e de conveniências. A crise dá a muitos a vontade de mudar, mas estejamos atentos a estas novas realidades e, por isso, para além de uma nova revolução na ação política, entendo que é preciso uma nova revolução relativamente à liberdade das pessoas no que respeita à efetiva responsabilidade individual e coletiva, na inclusão e participação e definição nos assuntos de interesse público. É crucial para a qualidade da nossa democracia que todos os cidadãos, sem exceção, participem ativamente na discussão e decisão dos assuntos que dizem respeito ao bem comum e que o façam tanto no seio das suas famílias, como nas associações ou sociedade civil, nas organizações políticas ou em qualquer outro palco. Pois não esqueçamos que os valores de Abril e a liberdade que cada um de nós usufrui significa também responsabilidade. Mas precisamos também de uma nova revolução que garanta uma reforma efetiva na educação e na saúde e garanta às novas gerações sustentabilidade na segurança social que é sua por direito. Sem isso, estaremos a nos limitar a empurrar os problemas para o futuro e para as próximas gerações, adiando o inadiável. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, membros do Governo, caros madeirenses e porto-santenses, embora o dia de hoje não seja um momento para clivagens partidárias, é próprio da democracia aceitar e confrontar leituras divergentes da realidade, sendo que, a meu ver, é fundamental não branquear também alguns dos factos da história mais recente do nosso país. Recuemos a 2011.
A democracia plena e a soberania plena de Portugal ficou afetada quando fomos obrigados a pedir dinheiro a instituições internacionais para pagar salários. Aliás, foi justamente em nome da liberdade política e liberdade financeira que Portugal foi obrigado a cumprir um programa de assistência financeira muitíssimo difícil e com medidas muito exigentes. Também a Madeira foi coartada na sua autonomia e liberdade e foi preciso pedir esforços e sacrifícios à população para que a região voltasse a ser dona do seu próprio destino. O atual Governo Regional, desde 2015, tem procurado responder às dificuldades económicas e financeiras de forma a minimizar os seus efeitos na vida de todos os madeirenses e porto-santenses. Com o novo Governo e com uma nova liderança regional, fez revolução quando restituímos a credibilidade das contas públicas regionais, consolidando-as. Fez revolução com o acerto de priorizar a área social, de saúde, educação, inclusão social e dar primazia a medidas sociais de apoio aos cidadãos, famílias e instituições. Fez revolução ao devolver rendimento às famílias madeirenses em sede de IRS. Fez revolução com as medidas económicas que colocaram a economia da região novamente a crescer, a criação de incentivos fiscais a favor das pequenas e médias empresas, com especial atenção à inovação, novas tecnologias, empreendedorismo, transportes, ambiente e cultura. No Parlamento Regional, fez revolução quando se tornou o Parlamento Regional mais aberto, mais próximo das pessoas, mais plural e mais democrático. Foi um desígnio do PSD a dignificação do Parlamento e a presença do Governo Regional de forma mais assídua, o reforço da produção e trabalho legislativo, a proximidade com os cidadãos e instituições, também pelo reforço do dever de auscultação e audição, hoje faz com que a Assembleia Legislativa da Madeira esteja diferente e para melhor. Fez revolução quando assumimos que seria esta a legislatura para a eventual revisão do Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma da Madeira. Assumimos a vontade e a oportunidade, em diálogo com os demais partidos, de reformar a nossa democracia e reforçar a nossa autonomia, que entendemos não se esgotar no atual quadro constitucional. E voltamos hoje a assumir o compromisso que a população da Madeira e do Porto Santo de continuar a revolução através da defesa do aprofundamento gradual e progressivo da nossa autonomia, em que há necessidade de clarificar os nossos poderes legislativos. De continuar a revolução através do reforço do princípio da continuidade territorial, consagrando a responsabilidade do Estado nos custos estruturais quer da Ilha da Madeira, quer da Ilha do Porto Santo. De uma clarificação das obrigações do Estado no que se refere a obrigações de serviço público com a região, no transporte marítimo e aéreo de passageiros e de mercadorias, no abastecimento público, nas comunicações, no acesso à cultura e nos encargos decorrentes na prática desportiva nacional, suportando os sobrecustos decorrentes da insularidade, para que se acabe rapidamente e de uma vez por todas com a discriminação que temos sido sujeitos pelo Governo da República. Continuarmos a revolução através do reforço da transferência de poderes por parte do Estado para a região, em que essa transferência deve ser acompanhada dos meios financeiros, o que na prática não tem acontecido, já que o Estado se sente desobrigado de tal responsabilidade. Mais revolução no sentido de pedirmos reforço das nossas competências legislativas para que o sistema fiscal regional seja uma realidade futura, através do alargamento do poder fiscal, passando a região a isentar ou a excluir a aplicação de impostos nacionais, a par da sua adaptação à realidade económica que nos permita uma nova flexibilidade fiscal. De continuarmos a revolução para que a representação do Estado na região seja no futuro feita através do Presidente da República. Temos afirmado que a nossa democracia, a nossa autonomia, não precisa de intermediários, pelo que as competências do atual representante da República na região devem passar a ser exercidas pelo Presidente da República, dando ao mesmo a verdadeira oportunidade de ser o Presidente de todos os portugueses. Por fim, vamos continuar a revolução para que a solidariedade do Estado se efetive verdadeiramente às áreas sociais, económicas e financeiras, sem quaisquer situações discriminatórias para com a região autónoma da Madeira face ao restante território nacional. Refiro-me à solidariedade nacional no que respeita à concretização do novo Hospital da Madeira. Refiro-me ao pagamento de verbas relativas aos subsistemas do Estado português, mais 16 milhões, verbas estas que, no caso do setor da saúde, fazem falta ao seu funcionamento.
Refiro-me à não inclusão da supertaxa do IRS, cujo valor devido em devolução de verba já totaliza os 60 milhões de euros. Refiro-me ao contínuo adiamento por parte do Estado da revisão do subsídio de mobilidade aéreo entre a Madeira e o continente. Refiro-me à constante penalização e violação dos princípios constitucionais e estatutários no que diz respeito aos impostos regionais, cujas verbas não ficam na região. Ou seja, o Estado tira dinheiro aos madeirenses e porto-santenses para dar às instituições do Estado e não à região. E porque exaltar valores de Abril é falar também de igualdade. E continuamos a não entender o tratamento desigual entre a Madeira e os Açores em várias matérias. Foi assim no concurso da carga aérea para o transporte marítimo de passageiros e de mercadorias entre a Madeira e o continente. Açores obteve do Estado 9,4 milhões de euros e não contemplou qualquer verba para a Madeira. É assim também, por exemplo, nas verbas em sede de orçamento da Segurança Social. A Madeira recebe 38,7 milhões de euros, menos 16 milhões que a região autónoma dos Açores, num total de 54,7 milhões para a mesma valência e para as mesmas áreas sociais, num quadro populacional inferior ao da região autónoma da Madeira, em que os Açores têm menos 21 mil habitantes relativamente aos 267 mil madeirenses, de acordo com os censos de 2011. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, membros do Governo, caros madeirenses e porto-santenses, sem democracia, liberdade e autonomia, não poderíamos fazer as escolhas que verdadeiramente nos interessam. E se Abril foi importante para as regiões autónomas e para o processo autonómico, Abril também representou uma das conquistas mais bem-sucedidas em instauração do poder local, que permitiu democratizar e descentralizar o investimento público. Hoje o poder local enfrenta desafios diferentes. O fim do ciclo da infraestruturação básica acabou. O essencial está feito. O que é necessário é que as autarquias intervenham mais no apoio à educação, à cultura e ao desenvolvimento das economias locais e que apostem na promoção da qualidade de vida para atrair investimentos e novos habitantes, questão prioritária para a generalidade dos municípios. As exigências do poder local, com a transferência de mais competências e maiores responsabilidades, exige também maior rigor, trabalho e autarcas capazes de apresentar políticas públicas e prioridades que respondam às necessidades das localidades e das suas populações. Contudo, basta olhar para a realidade de alguns municípios em que os autarcas continuam sem saber muito bem como formular uma nova geração de políticas que garantam mais e melhor qualidade de vida e desenvolvimento às suas populações. Se, por um lado, o modelo de desenvolvimento que esteve na gênese de principais políticas públicas do país e da região nas últimas décadas se esgotou, direi também que a atitude e as prioridades de alguns autarcas da atualidade estão longe de responder às necessidades. Precisamos de autarcas que debatam as grandes questões do poder local e não se confinem à exploração dos instintos básicos da militância partidária e de contrapoder. Há muita coisa que pode ser feita de forma eficiente, mais eficiente pelo poder local, que ainda está no poder central, bem como há muita coisa que tem sido transferida pelo Estado, mais por imposição do que propriamente por negociação. Ainda assim, direi que, apesar das insuficiências existentes, devemos nos congratular por termos hoje um poder local democrático. Caros madeirenses e porto-santenses, a celebração do Dia da Liberdade é um bom dia para balanço do que já fizemos e do que é preciso que se faça. Por todos os desafios que estão por cumprir e que referi na minha intervenção, afirmo de viva voz que caberá a mim e a todos os filhos da Revolução de Abril a missão de defender a liberdade, a democracia e a autonomia e de contribuir diariamente para o seu aperfeiçoamento, acreditando que é possível gerar as mudanças necessárias para uma sociedade mais justa e solidária. Termino afirmando de viva voz a todos os madeirenses e porto-santenses que me ouvem que nunca é demais recordar o Dia da Liberdade, mas sempre com os olhos postos no futuro e com a confiança em nós próprios, no nosso inconformismo e na vontade de transformar o mundo. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente do Governo.